Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de TSPD1. Galerinha, seguinte, hoje a gente vai aprender a alterar os dados, os registros dentro de uma tabela. A gente já havia feito a inserção desses dados, desses registros, na aula anterior, e hoje a gente vai aprender a simplesmente fazer uma alteração neles, caso a gente tenha cometido um erro ou haja algum tipo de atualização que precise ser feito no nosso banco de dados, tá? Para isso, a gente vai usar o update, que é um comando, tá, para atualização de registros e não da tabela, tá? Então, a gente vai fazer a alteração dos registros, não da tabela em si. Então, a gente vai colocar lá update, o nome da tabela, set, a gente vai colocar o nome da coluna, que a gente quer alterar, passando o valor que a gente queira que seja inserido, o where, que é a cláusula que vai determinar de qual registro eu estou falando, qual registro que eu quero que a alteração seja feita, em qual registro que eu quero que a alteração seja realizada, tá? Então, eu determino o nome da coluna, eu falo o nome da coluna e o registro que eu quero. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, aquela tabela que a gente já utilizou, pessoas, que eu determinei como nome aluno, lá no nosso SQL, no Workbench, e aí eu coloquei ali, ó, update pessoas, que no caso é essa tabela, set endereço, e passei o endereço que eu gostaria que fosse, no caso Planalto do Sol, e cidade Sumaré, where, que seria de qual registro eu gostaria que fosse alterado, da Maria, da Lilian, do Pedro, da Paula ou da Sônia. Eu gostaria de alterar da Sônia Gazeta. Então, a coluna nome seja igual a Sônia e o sobrenome, a coluna sobrenome, seja igual a Gazeta. Para a gente facilitar isso daqui, eu vou copiar esse comando e vou colar aqui no meu Workbench. Gente, eu vou pular a linha aqui para deixar igualzinho o que a gente estava ali, assim a gente economiza um tempo, tá? Eu só gostaria de conversar uma coisa com vocês. Antes da gente fazer essa alteração, se você estiver utilizando o Workbench ou algum outro SGBD que venha com uma segurança SQL para alteração e para a atualização de dados, é preciso que você coloque esse comando aqui, set SQL safe updates igual a zero, ou seja, você está retirando o nível de segurança do SQL para que você possa fazer essas alterações. Gente, isso não é necessário em todos os SGBDs, tá? Eu vou deixar esse comando no link aí dentro da descrição do vídeo, assim vocês conseguem utilizar, tá bom? Então é só pegar na descrição do vídeo e utilizar esse comandinho. É só você selecionar ele, eu já havia feito isso, e dar aqui o executar. Ele executou mais uma vez, eu já havia feito, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, a alteração que eu vou fazer vai ser na tabela aluno, tá? Aluno. Eu vou colocar o nome, vou deixar aqui Planalto do Sol e Sumaré mesmo, só que no meu caso eu quero fazer a alteração, eu sei que eu tenho aqui um registro chamado, um registro que é Paula e o sobrenome Souza, tá? Eu sei que eu tenho esse registro. Só para vocês poderem ver, eu vou até dar um select primeiro aqui, que aí assim vocês conseguem ver a alteração. Aluno, select tudo from aluno, então eu vou exibir tudo que tiver dentro de aluno, tá? Então, tá vendo só? Eu tenho aqui a Paula Souza, que é Rua das Flores, em Americana. Agora eu vou executar esse comando e vou alterar, tá? Então, vou alterar aqui da Paula, né? Paula Souza, né? Nome e sobrenome. E vou colocar o endereço como sendo Planalto do Sol e a cidade como sendo Sumaré, tá? Então, dou aqui o update. Beleza? Foi, deu certo aqui. Venho aqui, seleciono e dou um outro update. Tá vendo que a partir de agora a Paula Souza mora no Planalto do Sol 67, na cidade de Sumaré, tá bom? Mas a gente pode dar esse comando também sem utilizar o where, como foi colocado aqui, update, pessoa, set, endereço, Planalto do Sol, cidade de Sumaré. Vou copiar esse comando, vou colar aqui. Qual que é a diferença desse comando? Ele vai alterar todos os registros, porque eu não estou especificando
de qual registro eu estou falando, tá? Então, todos vão ser alterados aqui, tá? Então, eu vou substituir aqui pessoas por aluno, tá? Coloco aluno, seleciono esse cara aqui e dou um atualizar, tá? Vamos ver lá como é que vai ficar. Ele disse que deu certo, né? Espero que tenha dado certo. Vou dar aqui de novo o nosso flashzinho e vocês estão vendo que milagrosamente todos moram no Planalto do Sol 67, na cidade de Sumaré, ou seja, Paula, Sônia e Maria dividem um dormitório, moram juntas e tudo mais, ou são irmãs, tá? Então você consegue colocar e fazer alteração de todos os dados ao mesmo tempo, tá? Só voltando aqui, o que vocês vão fazer de exercício vai ser, vocês vão criar uma tabela clientes utilizando esses dados que vocês têm aqui, e aí vocês vão alterar o telefone de 3 pessoas, alterar a cidade de 2 pessoas e alterar a data de nascimento de uma pessoa para 29/4. Ou seja, vocês precisam criar essa tabela com esses registros para posteriormente vocês fazerem alterações, tá bom? Então eu até coloquei aqui, ó, utilizando o banco de dados restaurante, se a gente criou o banco de dados restaurante lá atrás. Se você não criou, você pode criar uma tabela que seja os moldes dessa daqui, tá? E aí você vai passar para mim só os comandos que você fez para realizar essas alterações aqui, tá bom? Você pode testar isso daí, tá bom? Cria uma tabelinha que tem que ter pelo menos aqui telefone, cidade, data de nascimento, então tem que ter no mínimo esses campos aí. Você vai popular isso, você vai inserir dados ali e depois realizar as alterações, tá bom? O que você precisa entregar para mim são somente esses comandos de alteração de telefone, de cidade e de data de nascimento. É só isso, só o comando. Ah, professor, eu não quero criar, eu só quero escrever o comando e entregar para o senhor. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Só os comandos de alteração dessas 3 pessoas, de alteração da cidade e alteração da data de nascimento. Somente isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro e abraço. Tchau, tchau. Até mais.